Olá, boa noite, boa noite. Vamos então hoje a mais um Agência ao Vivo, hoje com a Helena Dias. Olha, começar aqui por falar de uma coisa que eu só descobri há relativamente pouco tempo. E, tu és a criadora do portal Community Manager. É assim, né? É Certo. isso, não é? Que já há muitos anos. Eu lembro-me de andar a estudar marketing digital e o Community Manager já existia. Tens ideia de quando é que criaste? Há 9 anos, foi em novembro, Nove. precisamente, de 2013. Já é, já é uma das peças de referência do nosso digital, de certeza. És criadora e responsável pela Social Ninjas, uma agência de marketing digital, host da rúbrica Para lá do Marketing no Instagram, que eu já tive o prazer também de ir lá e de estar lá a conversar contigo, que é uma hora mais, mais decente do que esta, que é durante o dia. E somos companheiros também no Círculo Dourado, o programa de mentoria do Paulo e da Regina, e foi até o sítio onde tenho estado mais próximo, onde temos estado mais próximos. Ficaste aí sem uma luz. Fiquei, tenho que ligar aqui o computador, que foi a luz que foi aqui abaixo, mas já vai Ah, aparecer. ok, ok, ok. Então, tudo bate certo esta minha Bate tudo certo, investigação. sim. Agora está sempre aqui a criar coisas, mesmo o Community Manager. Eu durante muito tempo também deixei um bocadinho ir abaixo, entre aspas. O blog existia, o portal estava lá, mas eu já não atualizava muito. Este ano é que já estou outra vez atualizado e tentado atualizar pelo menos um artigo, ou atualizar um que já exista, ou a publicar um novo, pelo menos um por semana. Este fim de semana já consegui atualizar, por exemplo, 2 ou 3, porque é muito bonito termos um blog, mas quando já tem 9 anos, há muitos artigos que já ficam super desatualizados, não é? Então estou a fazer assim aqui uma lavagem a isto tudo. E eu tenho reparado que para além da rúbrica do Para lá do Marketing, que tens feito todas as semanas também, tens estado muito ativa nas redes sociais e, e tens trazido conteúdo que é especialmente relevante para quem trabalha em redes sociais. Olha, sabes, eu tenho tentado, eu sou muito também de rotinas, aliás, é pessoal, ter assim alguma rotina mais na criação de conteúdo. Então tenho tentado muito ter, o para lá do marketing surgiu numa de não ter tempo para criar conteúdo, então é a live e é aquela hora, não é? Mais a hora de preparação, mais ou menos, mas é aquele tempo. Portanto, tenho o conteúdo de anúncio e tenho a live em si. E depois tento sempre ter um conteúdo extra, mas também para fugir muito àquilo que é o mais tradicional, que melhores conteúdos fazer, que melhor isto, que melhor aquilo. Então tento dar um bocadinho mais de educar, porque há muitos, e aqui na gestão de redes fala-se muito do social media manager, mas esquecemos que existem muitas outras funções, não é? Que são muito diferentes, como o Ok? community manager, como outras áreas. Portanto, tenho tentado aqui um bocadinho mais de educar a esse nível de, não é? É tanto para nós, enquanto empregadores, sabermos a quem é que devemos recrutar, e também para quem está à procura de vagas, saber a que é que se deve candidatar. Tu, de certeza, também recebes muitos currículos, muitas vezes as pessoas nem Sim, sabem, não é? E vêem um currículo só porque sim, nem sequer sim. sabem, e tu estás a ajudar nisso, e tu também tens o teu curso de para ajudar nisso. Vê-se muito isso, infelizmente, então tenho tentado também aqui um bocadinho nesta área da gestão de redes, que sinto que aqui em Portugal também é um bocado desvalorizada, vá, não é? Portanto, nós temos visto mesmo. Para não dizer bastante, não é? Pronto, portanto, nós vemos muito no Brasil, já não se fala de social media managers, começa-se a falar do estratega de conteúdo ou de outras áreas, Uhum. mas não são a mesma coisa, portanto. Então tenho tentado aqui um bocadinho trabalhar a esse nível e tentar aqui puxar um bocadinho e obrigar-me também a ter mais. Também lancei agora um desafio de Eu 14 vi, eu dias, vi. portanto também estou a trabalhar aqui mais nessa parte de e-mail agora. Esse desafio, queres falar um bocadinho sobre ele? Qual é a ideia do desafio nestes 14 dias? Olha, o que é que eu fiz? Eu perguntei aqui há uns tempos também aqui no Instagram quais é que eram os principais desafios do Social Media Manager. E eu estou também, participo de uma comunidade que é de uma ferramenta de gestão de redes, já agora Pulse, eu sei a comunidade que é o Social
Social Media Pulse, que tem desde uma mistura de mastermind para agências, como tem mesmo a comunidade para profissionais da área, portanto, e eu na altura também perguntei lá quais é que eram as principais dores, porque é que as pessoas gostam de participar em comunidades, quais é que são os principais desafios. Então fiz assim uma compilação dos principais desafios do Social Media Manager, das pessoas que trabalham nesta área, portanto não é só o Social Media Manager, mas profissionais da área, quais são os principais desafios, e estou a dar soluções com base na minha experiência e com base no feedback também que fui recolhendo das pessoas, de o que é que podes fazer para ultrapassar aquilo, ou seja, não ter tempo para pesquisar, não ter tempo para estar a par das últimas tendências, ou se devo ser especialista ou generalista. Eu tenho assim uma série de desafios e todos os dias as pessoas vão receber no e-mail. Neste momento o desafio arrancou hoje e vai estar durante 14 dias, mas depois vai ficar mesmo no blog disponível sempre. Portanto, todos os dias vais receber aqui uma dica e vai crescendo. Portanto, as primeiras são muito simplesinhas e depois começa aqui a replicar mais. O grau de dificuldade. Estás a fazer não é dificuldade de implementação, porque são coisas práticas, mais para te ajudar a pensar. Ok. Estás a fazer onde? No blog? Eu tenho no blog para inscrever, se for desafio.communitymanager.pt tem lá, ou no blog tem uma barra no topo e no sidebar à direita para se inscreverem. E pronto, isso. E a partir daí recebes por e-mail, é tipo um curso por e-mail. Ok. Excelente. Por isso, quem nos está a ouvir e quiser saber mais sobre a função de Social Media Manager ou sobre redes sociais, tu vais estar a ajudar nisso. Excelente. E estávamos a falar há bocado em quem se candidata e nós recebemos currículos, e eu também tenho esse cuidado de sempre que recebam, ou quase sempre, não digo sempre porque há algumas pessoas que não consigo chegar lá, mas muitas vezes tento pelo menos falar com a pessoa, não é? Recebi o currículo, eu não tenho a vaga, mas vou falar na mesma com a pessoa e tentar perceber como é que aquela pessoa pode chegar ao objetivo dela, que é arranjar um estágio, arranjar um emprego, e até direcionar nesse sentido. O que é que para ti faz, ou o que é que para ti é um bom gestor de redes sociais, ou alguém que trabalha bem? Eu agora, como tu disseste que havia muitas funções, nem sei bem de qual é que é de falar. Mas alguém que trabalha com social media, mas em geral. Alguém que trabalha com social media, o que é que tu aconselhas uma pessoa que quer trabalhar em social media, o que é que aconselhas a fazer? Que caminho é que deve percorrer? Olha, começa por este lado, estuda aquele, como é que achas que, para quem está a começar na jornada, como é que se deve preparar, que caminho é que deve fazer? Olha, e eu vou falar aqui muito também, porque nós, quando falamos muito mesmo do generalista ou do especialista, não é? Nós, quando começamos uma carreira, começamos todos, de certa forma, como especialistas. Não é um especialista como se nós dizemos hoje em dia, mas tu, a começar a tua carreira, tu começas numa área e vais-te tornando, não é? Vais estudando ao máximo aquela área e depois é que vais abrangendo várias áreas. Em social media é muito isso. O que é que eu noto que acontece muito? Ou seja, em social media podes começar tanto a estudar mais uma rede, não é? Por exemplo, podes começar pelo Instagram, ou começar pelo TikTok, ou começar pelo LinkedIn e conhecer ao máximo aquelas funcionalidades. O que é que acontece muito é, as pessoas acham que gerir redes é só publicar e dar respostas e está feito, e não têm o mínimo, às vezes, de noção ou de branding e não conseguem olhar para as publicações, porque um próprio social media manager, tanto pode ser alguém que faz tudo, não é? Porque se fores um freelancer vais ter que fazer tudo, ou mesmo em empresas mais pequenas vais fazer desde a criação de conteúdo visual, a criação de conteúdo escrito, a parte da gestão das redes e a tudo o resto. Se tens a possibilidade de ser mais especialista em determinada área, então começa a estudar as redes e a conhecer bem aquilo. Agora tu vais ter que ter sempre essas bases, portanto tu podes conhecer ao máximo o Instagram, mas vais ter que estudar sempre um bocadinho do copy, seja para seres tu a escrever, seja para avaliar o copy que te fez o copy, tens um mínimo de noção de branding para saber se deve ter logotipo, se não deve ter logotipo, se as coisas fazem sentido, se vai ficar bem no feed, se não vai ficar, portanto, nem que seja aqui o mínimo desses conhecimentos. Bom senso, né? É esse nível, porque às vezes é também bom senso, mas o que é que eu diria aqui para começar? Começar a pegar numa rede, estudar a rede de uma ponta à outra e depois ir evoluindo para outras redes. É difícil saber isso tudo, não é? E eu aí acredito que é mais
aquilo que eu tenho visto, as pessoas decidirem que querem ser que querem estudar alguma coisa. Porque aquilo que eu observo, e não sei se, e depois diz-me se também vês isso, é que muitas vezes as pessoas querem ser especialistas ou querem dominar uma determinada matéria, mas depois também não aplicam o esforço necessário para isso acontecer, não é? Acontece muito de, vou fazer um curso e pensam que depois fazem o curso e há o download da informação e não põem em prática. Eu, como como estou muito ligado à formação, tenho mesmo essa experiência, que é as pessoas vão à formação, pensam que fazem o download da informação e depois que não é preciso pôr em prática. Sentes que essa falta de pôr em prática, ou melhor, colocando a questão na positiva, colocar em prática, fazendo os próprios projetos, é um dos fatores que pode ajudar a serem melhores profissionais de social media? Eu defendo muito que sim, e foi assim que eu comecei. Na altura comecei com o Community Manager muito por causa disso. Eu trabalhava já numa empresa mais da parte de marketing estratégico, participação em feiras, portanto mais num marketing tradicional. Mas eu tinha estado em Inglaterra a fazer um estágio na área mais daqui de redes e de marketing digital e fiquei sempre com esse bichinho. Então quando depois estive em Portugal e estava nessa empresa, comecei a fazer algumas formações. Fiz na altura com o Pedro Caramês sobre LinkedIn, fiz com a Ana Mendes sobre Facebook Marketing, fiz com o Marco Oveia sobre SEO, portanto aqui já um bocado extra redes. E foi fiz também já com o Bruno, qualquer coisa que não lembro do nome dele, mas de social media em geral, e foi para implementar tudo aquilo que estava a aprender, porque depois na empresa onde eu estava não conseguia implementar. Então, para me obrigar a implementar, eu criei o blog. E além disso, com o blog, obrigou-me a estar sempre a estudar o que é que estava a acontecer, não é? Porque, sei lá, bem uma dúvida, ou acontecia, imagina, tu lançavas-me aqui a fazer uma pergunta, Helena, como é que se faz isto? Então eu ia escrever um artigo sobre isso e mandava à pessoa um artigo. E foi sempre a minha lógica. Ok. Eu ia fazer muito. E no LinkedIn, quando eu enviava pedidos de conexão, alguém me enviava, ele lançava e dizia sempre, olha, sugiro ler este artigo, e se tiver alguma sugestão, envie-me. E havia sempre uma outra pessoa que me enviava, então era a minha forma de ter ideias para conteúdo, muitas das vezes. Hoje, e eu dou aulas, por exemplo, num teste, portanto, aqui miúdos tenho miúdos graúdos de 40 anos, mas em geral, não é? Aqui malta dos 18 anos aos 25 anos. E eu dou aulas ao longo de 3 semestres e eu ponho-os a fazer numa disciplina pura ferramentas, portanto é mexer em ferramentas de email marketing, de social media, etc. Numa segunda é estratégia e fazer um plano de marketing e no terceiro semestre tem que implementar esse plano. Portanto, eles têm que criar o próprio website e do site são obrigados a ter um blog. E aquele blog pode ser com artigos escritos, com vídeo ou com podcasts. Portanto, dou-lhes a versão dos três ou uma mistura dos três e podem fazer mix. E têm que alimentar as redes sociais deles. Portanto, é o projeto que eles este ano, o meu segundo ano, é o que eles estão a fazer. Todos os anos eu os ponho a fazer isso. Se eles vão continuar ou não, depois é com eles. Mas ao menos, tanto para irem para estágio e chegarem lá e dizer eu fiz isto, e têm logo um portfólio, ou para eles próprios saberem o que é que gostam ou não gostam de fazer. Extremamente importante essa questão de portfólio, de criar, nem que seja criar um projeto próprio, do vizinho ou do amigo, mas criem alguma coisa para quando quiserem entrar no mundo do trabalho, distinguem-se logo, pelo menos falo do meu ponto de vista, não é? Se estiver a avaliar currículos e entrevistas e pessoas que se candidatam a uma função, uma das primeiras coisas que vou ver é o que é que essa pessoa fez, que mostrou proatividade, que mostrou determinação, estudo, etc. Okay. Foi mesmo interessante essa tua dica de quando me fazem uma pergunta eu aproveito e crio um conteúdo. Que é um bocado agora que nós conseguimos fazer, não havia um Instagram com perguntas, não é? Não é? E faz sentido. Olha, e como é que aqui a agência, porque tu, entretanto, criaste uma agência, não é? Já depois do portal. Como é que surge a agência? Chegaste a fazer trabalho freelancer? Como é que... Eu fiz um trabalho a outro freelancer, mas eu estava na empresa onde eu estive no início, que eu estava a marketing estratégico, na altura, ou seja, a Ninja já é a segunda empresa que eu abro. É a primeira em meu nome, mas eu já na altura tinha aberto uma agência para esses meus chefes.
Porque como eles trabalhavam muito, eles tinham uma empresa de tecnologia, depois tinham uma empresa na área de consultoria dos projetos PT 2020, portanto na altura ainda não era PT 2020, mas já a trabalhar para isso, ou já era para o PT 2020. E então, numa lógica de os projetos, né, fazer as candidaturas, queriam ter a parte da agência para fazer a parte da comunicação. E eu montei na altura a agência com a equipa que tinha, que era a O Creative, e portanto ainda tive aí um ano e pouco nesse projeto. Até que na altura, e foi precisamente o Pedro Caramês, através do trabalho que eu tinha feito com o Community Manager, me recomendou para uma posição de Head of Social Media numa agência que foi onde tive antes de abrir a minha. Depois tive aí uns 3 anos e pouco, e a pessoa que na altura me tinha recrutado, entretanto, saiu. Eu ali uma série de mudanças, eu também já precisava de uma mudança, então saí e depois, passaram os tempos, abri a Ninjas. Bom, espetacular. E hoje vocês continuam focados, embora o nome seja Social Ninjas, não é? Continuam com esse foco no social, ou como é que tens aí o trabalho da Ninjas? Assim, nós fazemos alguns outros trabalhos noutras áreas, mas é muito focado na parte de criação de conteúdo e social media. Ok. Mas fazemos o que é que são estes trabalhos pontuais? Eu tenho, por exemplo, em alguns clientes, mas eu trabalho muito com freelancers, para isso tenho alguns clientes de necessidades mais de trabalho de offline, por exemplo, e aí trabalho como freelancer para fazer isso. Tenho outros na área mais de newsletters, portanto, aqui noutras coisas assim mais tradicionais, nem falo de email marketing, não é? Porque muitas vezes não tem aquela estratégia, mas se forem a criação só de conteúdos, nós fazemos isso também. Mas o foco é muito na área de social media, e cada vez mais queremos estar ainda mais focados só nessa parte. E como o nosso amigo Luís Diogo diz, nós temos que, nas agências, especializar cada vez mais e, se possível, ter só até uma linha de serviço. Tu sentes isso, que do lado dos clientes é também uma vantagem conseguirem trabalhar esse lado de ter só uma linha e não diversificar? Como é que Na ótica do cliente, sim. E nós, enquanto donos de agências, o que é que acontece muito? Nós já abrimos com um foco e depois acabas por ter que ir variando, porque tens um cliente que pede isto, ou tens um cliente que pede aquilo, e muitas vezes nós olhamos para o dinheiro e não queremos dizer que não é? E até que acabamos por nos perder, por isso é que eu também digo, não é, que nós vamos fazendo isto. Na ótica do cliente, eu acho que é mais do que vantajoso. Porquê? Porque sabes que, ao menos, se aquela empresa é especializada naquilo, é aquilo mesmo que tu vais ter, porque eles são mesmo bons naquilo. É como tu ires ao médico, tu podes ir a um clínica geral. Ele também, sei lá, tens dor nas costas, ele dá-te um medicamento. Mas podes ir lá, não é? Tens um problema no olho, vais lá e ele também tenta resolver. Sim, mas quando é um problema sério, tens que ir ao especialista. Mas muitas vezes eles não te dizem, muitas das vezes, não é? Tipo, vá lá para casa, toma lá um medicamento e vá para casa. É o que muitas vezes eles fazem. E só mais tarde é que vais ao especialista, não é? Porque o problema continua a persistir, ou não é? As coisas aqui vão mudando. Então na saúde, e é uma das brincadeiras que eu tenho feito este ano, é precisamente essa. É nós na saúde, vamos ao especialista, mas depois em tudo o resto, ou, né? Canalizadora, vamos ao especialista. Eletricista, vamos ao especialista, mas no marketing, então vamos aqui andar a inventar e toda a gente quer fazer tudo, toda a gente faz tudo, e essa lógica da especialização acho que pode, e eu acredito muito nisso, que pode ajudar a própria equipa também a ser especialista, cada uma das pessoas a se especializarem dentro de uma área de trabalho, e dentro daquele processo que tu tens definido, poderes entregar mais valor, mas também as pessoas poderem crescer dentro dessa componente. Mas mesmo isto estavas a falar de especialista, que muitas vezes nós pensamos, o que é isso do especialista, não é? Porque dentro de uma especialização há várias outras especializações. Portanto, se tu se especializar em social media engloba copy, conteúdos visuais, eu já digo visuais, não é? Porque tens a parte gráfica, a parte de fotografia, a parte de vídeo, tens a parte do social media em si que está a gerir as redes, tens o community manager, tens o account, portanto, ainda assim tens várias micro especializações lá dentro. A analítica, a parte da analítica, portanto, né? Tens aqui toda, ainda assim, muito mais micro especializações. E uma coisa, por exemplo, no último Para Lá do Marketing, eu estive com a Daniela Grácio Santos. Eu conheço a Daniela, sim. Pronto, a Daniela é Marketing Generalist na Pixel Matters. Mas, e era o que eu lhe estava a falar, que ela depende disso também do generalista, né? Do team marketeer, ou estávamos a falar assim dessas coisas. Mas
além de ser marketing generalist, ela é mais especializada na área de tecnologia. Porque ela escreve e trabalha para empresas de tecnologia durante a vida toda. Portanto, se calhar, para ir trabalhar agora para uma marca de construção ou para outra área, já não vai conseguir, para ela não vai ser tão fácil quanto uma empresa da área de tecnologia. Portanto, ainda assim, tu podes ser generalista numa coisa e especialista no setor, por exemplo. Sim, sim, sim. Faz muito sentido isso, não é? Podes ter essa especialização, como tu estavas a dizer, no setor e a generalização na técnica, ou vice-versa, não é? Seres especialista na técnica e generalista nos setores, não é? Trabalhar com qualquer um dos setores. Eh, quando tu olhas para os currículos e para as pessoas que te chegam, que se candidatam, e mesmo nos teus alunos, o que é que, qual é a competência que tu mais valorizas? Quando tu olhas para uma pessoa e estás a avaliar a pessoa do ponto de vista profissional, o que é que achas que faz sentido? Eu sei que vais dizer, há muita coisa que avalias, mas o que é para ti uma condição essencial para trabalhar com alguém? Olha, eu ainda diria, ainda antes mesmo do currículo, ou seja, a forma como a pessoa nos contacta também. Ok? O facto, e principalmente aqui em social media, eu dou muito valor à pessoa que vai personalizar o e-mail, a que vai personalizar o currículo àquela vaga em específico, ou a mensagem que te está a enviar, né? Nós recebemos muitos currículos a dizer excelentíssimo senhor, pumba. Pá, mas basta ir ao Diretor de LinkedIn e recursos tu humanos. consegues saber quem é que é o diretor de recursos humanos ou o dono da empresa. Portanto, podem direcionar para aquela pessoa em específico ou enviar uma mensagem no LinkedIn personalizada. Portanto, esses papéis, por exemplo, a última pessoa que eu recrutei para a empresa foi precisamente isso. Eu nem estava assim à procura de ninguém. Pá, a miúda mandou-me uma mensagem no LinkedIn e a partir daí começámos as conversas e eu nem, só, o currículo já só veio depois. Portanto, eu valorizo muito isto ainda antes do que o currículo em si. Um, opá, e depois lá está, nos currículos, mandarem só o currículo, mandarem uma coisa sem ser personalizada. Ainda outro dia recebi um currículo de uma rapariga que mandou uma candidatura para 1000 agências, mas com os e-mails todos lá, no A pano. sério? Olha, não mandou para mim, acho eu, não tenho ideia de ter visto ninguém assim. Eu às vezes tenho vontade, e vou dizer isto aqui publicamente, mas sabes quando vemos aquelas publicações no LinkedIn das pessoas que enviam candidaturas que estão a queixar que as empresas não lhes respondem? Sim, Eu sim, apetece-me fazer o contrário, mas a dizer, olha, sabem porque é que às vezes não recebem resposta? É por causa disto, é o não personalização. E eu isto a falar dos meus alunos, por exemplo, ainda no outro dia tenho uma miúda agora que quer fazer Erasmus, quer fazer estágio uhum, Erasmus no próximo semestre. E estava a mandar currículos, mas já desde junho que ela dava entrevistas, até agora em outubro. Troquei com ela duas palavras para dizer assim: ok, o que é que tu fazes? Fizeste isto assim assado. Então começa a fazer assim. Uma semana depois já teve uma entrevista, já aparece em dois sítios. Bastou uma personalizaçãozinha, porque ela estava a fazer um currículo Europass e ela é da área de design. E eu esquece, não pode estar a enviar pois, um currículo Europass. E personaliza. Diz à empresa porquê que queres ir para lá estagiar? Porquê eles? Porquê que tu gostas neles? As empresas também se querem sentir valorizadas. Então eu dou muito valor a isso. Eu não quero só uma só pessoa, porque eu recebo currículos todos os dias. Eles também têm que nos namorar de alguma forma, não é? sim, sim. E no fundo acaba por ser aqui uma demonstração já de algum trabalho que vão fazer, não é? Porque se para eles, pelo menos eu encaro isso dessa forma, não é? Se para eles, o- para conseguirem arranjar um trabalho, porque estão a vender-se, não é? E há muita gente que ainda não percebeu isso, não é? Mas quando se estão a candidatar, estão a vender o tempo. Uma pessoa que está a trabalhar para uma empresa vende o tempo. E está tudo bem, não é mal nisso. Mas estão a vender alguma coisa, estão a vender o tempo. E se fazem isso para eles próprios, imagina quando estiverem a trabalhar na agência a fazer para os clientes da agência. Portanto, claramente, e eu também já tive situações em que recebi currículos que não diziam nada. Tinha o currículo lá e era horrível. Esse caso que me estou a lembrar, o currículo era mesmo mau. Era mau no sentido mal formatado, não estou a dizer que era má experiência, mas Mínimo é cuidado. mínimo de cuidado, mesmo na escrita. E eu respondi à pessoa e disse: Olha, desculpa lá, mas isto não faz sentido nenhum, tens que fazer isto, isto, isto e isto. E depois a pessoa, ok, corrigiu alguns pontos e voltou-me a enviar. E eu, ok, não estava perfeito ainda, mas fez sentido e assimilou alguns pontos.
e respondeu. E parece-me que e eu tenho feito esse trabalho, como estavas a dizer, e tenho estado a acompanhar muitas pessoas e com a formação, não é? Tendo alunos e dando formação, acabamos por estar mais próximos também deste mundo. As pessoas têm pouco cuidado na forma como se apresentam às empresas. E isso é aqui um alerta. A forma como nós nos apresentamos é um espelho daquilo que nós vamos fazer como profissionais. Tu vês isso dessa forma? A forma como as pessoas chegam até ti é também um espelho daquilo que vão fazer quando estiverem a trabalhar contigo. Sim. Olha, a tal rapariga que eu estava a dizer que mandou o currículo, que mandou para as empresas todas. Se eu a ponho a fazer qualquer área em que ela tenha contacto com o cliente, imagina que ela de repente está a enviar, sei lá, para quantos clientes, não vai ter cuidado para quem está a enviar, ou não é? Dá-te logo aí uma série de sinais. Portanto. E isso, olha, eu dou, por exemplo, no primeiro ano eu tenho uma aula que eu faço precisamente da comparação do CV com o portfólio, tipo um site ou LinkedIn. E uma das coisas que eu lhes digo lá é precisamente: imaginem que vocês são um pacote de bolachas no meio de tantos outros pacotes de bolachas no supermercado. Porquê é que alguém vos vai escolher a vocês em vez dos outros, não é? Porque mesmo dentro da sala eles estão todos ao mesmo nível, eles estão todos a estudar a mesma coisa, portanto, também já te lancei esse desafio por causa disso. Pode sugerir aí o Vaca Púrpura do Seth Godin. Mas o problema é pô-los a ler, não é? É isso mesmo, já estão, sabes que muitos já estão ali às vezes contrariados, é só porque sim, portanto, tens de fazer coisas assim às vezes mais divertidas. Tenho é que ir buscar lá coisas e dar-lhes a eles sem dizer que aquilo é um livro, que é para ver se eles absorvem mais. Tu, como é que costumas fazer esse trabalho de motivar os alunos a irem mais em profundidade para terem mais conhecimento? Porque o estudar não é muitas vezes quando estamos a estudar e somos novos e pensamos, ok, eu vou acabar o 12º, ou vou acabar a universidade e acabou, nunca mais estudo. Mas a verdade é que depois de passares essa fase, sabes que nunca vais parar de estudar, não é? Pelo menos se quiseres ser um bom profissional, o estudo é para sempre, basicamente. Tu tens alguma forma de ajudá-los a ir mais em profundidade, a se dedicarem mais ao estudo? Olha, eu com estas turmas que eu tenho, como eu passo os 2 anos praticamente com eles, porque eu tenho uma disciplina em cada semestre e depois no último semestre ainda tenho a parte da orientação de estágios com quem eu ficar Tu disseste qual é o curso, é de quê? É o teste de comunicação digital. De comunicação digital, ok. Portanto, eu dou uma disciplina em cada semestre e depois tenho ali outros. Então o que eu faço, portanto, também tenho essa possibilidade, né? Porque se só tivesse uma disciplina não era tão fácil. Mas eu na disciplina do primeiro semestre não dou testes. Porque é ferramentas, eu só os ponho a pôr a mão na massa. E todas as aulas dou ferramentas novas para eles usarem. Percebes? Faço uma aula só de LinkedIn, tenho que criar o perfil do LinkedIn. Tenho uma aula de Facebook e Instagram, então tenho que começar a pôr as mãos na massa. Uma aula de criação de conteúdo, então tenho várias aplicações, o Canva, etc., para eles porem a criar conteúdos. Exemplo, hoje estiveram a tarde toda a criar conteúdos para TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Portanto, ponho-lhes só assim mãos na massa. E divido muito aqui a disciplina, dou-lhes muito peso na nota de participação e seriedade. Só o estarem na aula e intervirem, eu já lhes dou logo 30% da nota. Portanto, ganho-lhes aí a confiança mais no primeiro semestre assim. No segundo já puxo mais, porque aí já é estratégia, mas já tenho a confiança deles, já tenho outra vontade com eles e já consigo aqui ir puxando e já dou a parte, tenho que fazer o plano, portanto estou mais em cima deles, já tenho alguns testes. E depois no último, eles já estão muito mais preparados, já têm que pôr tudo as mãos na massa e faço muito a ponto de, ok, vocês vão para o estágio e vão. Vocês vão ter que passar 8 horas do vosso dia por dia numa empresa. Portanto, vocês têm que gostar, vocês têm que querer, portanto, com o projeto vocês têm que fazer ao máximo. Cometam os erros todos que têm a cometer agora no projeto, que é para depois chegarem à empresa e não estarem. Portanto, já vou fazer aqui a caminhada um bocadinho com eles, sim. E tu estavas a falar aí numa componente que é extremamente importante, que é da estratégia. E é bom que os alunos já tenham essa componente durante o processo de estudo. Quando olhas para o mercado à tua volta, e aqui estamos a falar fora da Ninjas, não é? Estamos a dizer as redes sociais em geral, social media, sentes que a estratégia é o que faz com que não haja
tão bons conteúdos como nós gostávamos que houvesse, ou que as marcas não comunicassem, porque ainda se vê muitas marcas a não comunicar ou a não comunicar da forma que deviam. Achas que o problema está na estratégia ou existe outra razão para isso? Está na falta de estratégia, né? De pensarem nisso. Eu continuo a ver, e mesmo, mas também do lado da Ninjas, muitas pessoas que vêm até nós a pedir propostas. Há muitos que já vêm assim: eu quero X posts, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. A gestão de redes sociais ao metro, como eu costumo dizer. Não é? Mas porquê esse número de posts? Mas porquê essas redes sociais? Sim. Mas porquê? E não sabem, muitas das vezes não sabem. E eu com os meus alunos também faço isso. E eu ainda agora, eles estão a organizar um evento, eles também organizam sempre um evento todos os anos. E eu faço muito o jogo com eles de. E é a pergunta que eu faço mais nas minhas aulas, acho que todas as semanas praticamente faço esta pergunta, e na minha equipa, que é as primeiras duas perguntas que nós temos que responder a qualquer coisa é o quê? Qual é o nosso objetivo e qual é o nosso público-alvo? Se não sabemos essas duas coisas, escusamos estar a fazer seja o que for. E falta muito isso nas empresas, que é, não há objetivos, não sabem o que é que querem, estão nas redes porque sim, mas depois não têm resultados, mas não sabes quais são os resultados que eles querem, mas eles depois dizem que não têm resultados, e eles não têm objetivos definidos, né? Portanto, mesmo nós, enquanto agência, andamos aqui a avaliar, e depois não sabem o público, portanto, e não sabendo do público, ou se nós, às vezes estamos a desenvolver e eles depois já querem outra coisa, né? Portanto, desenvolves, tens aquelas personas, de repente já estão a inventar e querem outras tantas. Estas mudanças todas é super confuso para toda a gente. Podem sempre dar aquela resposta que eu adoro, que é: mas o meu público é toda a gente pode comprar o meu produto. Yeah, mas não é? E quando acontece eu ia isso, responder dá sempre assim, vontade mas de chegar também ao a Brasil. Coca-Cola. Alguém de 5 anos, alguém de 70 pode beber Coca-Cola, mas a Coca-Cola não comunica para essa gente toda, de certeza, não é? Portanto, também lhes respondo sempre isso. Excelente resposta. Não tinha pensado nessa resposta, mas é uma boa resposta, sim. Olha, e então, quem quer contratar uma agência, e estavas a falar das pessoas que vão a Ninjas pedir propostas, o que é que cuidado, ou o que é que uma pessoa deve pensar quando vai contratar uma agência? Depende muito também, mas aqui vou focar em social media, ok? Portanto, a agência de social media. Sim. Puxa a brasa para a tua sardinha. Não, mas é uma pergunta, é uma pergunta muito importante e que também vai As agora pessoas não fazer aqui sabem, refletir. não é? As empresas dizem, muitas têm agência porque é fixe ter agência, ou porque está a tapar um buraco porque não tem ninguém para fazer uma, mas não sabem como é que é de contratar uma agência, o que é que valorizam numa agência. E eu já te vou deixar dar a resposta, vou-te dar só um exemplo muito rápido para ilustrar isto. Eu há uns dias entreguei uma proposta e depois fiz seguimento da proposta, etc. E a última vez que fiz seguimento, o cliente disse: olha, entregamos a outra agência. Eu, ok, é normal, acontece, mas porquê que entregaram a outra agência? Porque a outra agência vai fazer o catálogo e vai fazer design, assim. Mas isso não estava na minha proposta, eu nem sequer faço isso, portanto, é super injusto estar-me a dizer: olha, não ganhaste porque os outros fazem uma coisa que eu nem sequer te pedi. Portanto, mas pronto, é só porque o que eu vejo, e se puderes puxar isso para lá, naturalmente para o social media melhor, porque as pessoas não sabem, as empresas não sabem como é que hão de contratar uma agência. Olha, e é isso. Eu tive exatamente um exemplo desse que estás a falar este ano. Que também me disseram que. Ou seja, eu estava à espera de feedback para terminar ainda a proposta, para complementar a proposta, quando me dizem que a proposta não foi adjudicada. E eu mandei um e-mail, mas não foi adjudicada, ou quê? Se eu estou à espera há 2 meses me enviem mais informação. E depois a pessoa até me telefonou a explicar que adjudicaram outra que fazia mais coisas do que aquilo que nós tínhamos proposto. Então, mas Por menos dinheiro. também, sim. Provavelmente. Mas mas no meu caso foi esse, assim, ok, então, olha, tenham cuidado porque por esse dinheiro eu não fazia. E eu, é um bocado, mas diz, desculpa. Não, mas é isso, às vezes é o menos dinheiro, que a maioria depois vai a isso, mas depois vem mais tarde, né? Porque entretanto não tiveram resultados, porque alguém que faz muito mais e por menos dinheiro
vai dar sempre a asneira. E já me aconteceu isso e vi empresas que, entanto, deixaram mesmo de existir, portanto, nem sequer aguentaram. Tenho casos muitos, mas aqui respondendo mais diretamente, que é muito importante saberem mesmo aquilo que querem. E por isso é que também é importante, seja nós do lado da agência temos o briefing, seja a empresa já ter o briefing. E isso falha muitas das vezes. Aí, quando tu defines o que é que vais fazer para um cliente e depois passado 1, 2 meses já te estão a dizer então mas isto, então mas isto, então mas isto, então mas isto, mas isto não está nada contratado. Né? Portanto, eles não sabem, eles querem alguém que faça, mas não sabem muito bem. E depois tu vendes aquilo que eles precisam, mas depois eles já querem outras coisas, porque não sabem, né? E porque mesmo da estratégia, mesmo tendo estratégia, as coisas estão sempre a mudar. Há muitos que são muito desorganizados, que são que estão também a mudar, porque eles também têm as mudanças, não é? Ora, entra uma pessoa, não sai outra, e as coisas acabam a cair por se perder. Mas a falta que eu sinto mais é precisamente o saberem o que querem. Eu já perdi clientes, entretanto, porque dizem desde o início, eu só quero, eu agora não quero estar focado em vendas, vamos focar em notoriedade. Estás a focar em notoriedade, passado 1, 2 meses já estão a queixar que não têm vendas. Então, mas a estratégia foi feita para a notoriedade que era o que queria E não inicialmente. podes querer resultados de notoriedade em 2 meses, não é? Nem de nada, né? Nem de vendas. Estamos a falar de um alojamento que de repente abres o alojamento e já tens pessoas a baterem-te à porta. Ainda por cima no Porto. O que não falta são alojamentos, não é? É, o saberem o que querem, acho que essa frase resume muito, não é? O que querem para onde querem ir, né? Portanto, o que é que querem em termos de serviços e qual é o objetivo que querem alcançar. Como eu nunca apanhei um cliente que me dissesse assim, estes são os objetivos que queremos alcançar. Temos de ser nós a puxar muitas vezes para nós termos um guia e um caminho para nós também nos defendermos muitas vezes não sabem o que é isso. Olha, e já nesta lógica de trabalho com a agência, tu tens para ti algum modelo ideal ou seja, faz sentido as empresas contratarem totalmente a agência, faz sentido muitas vezes fazerem internamente, e eu sei que nós estamos do lado das agências, é sempre um bocado mais difícil julgar, mas como é que tu vês, se tu puseres na posição de um cliente, porque há muito esta coisa, não é? Mas a tua avança é tão alta que eu contrato um estagiário que faz isso tudo. Também há muito esta resposta, não é? Mas é uma realidade. Há coisas que quem está dentro da empresa consegue fazer ou consegue ter acesso que nós em agência não conseguimos. Naturalmente, as conversas do dia a dia. E isso nós nunca vamos conseguir ter. Como é que tu vês qual é que vês o modelo ideal? Tens alguma ideia sobre isso? Como é que as empresas podem pensar neste sentido? Como é que se podem estruturar quando contratam uma agência? Ou então, por outro lado, decidirem, faz sentido uma agência, faz sentido um departamento interno? Tu tens alguma ideia formada sobre esta questão? Olha, eu nisso, e era que estavas a dizer de sermos agência, mas eu falo muito abertamente disso, porque acho que há setores e dimensões de empresas que não se justifica de delegar tudo a uma agência. Exemplos. Empresas na área de negócios locais. Quando eu digo negócios locais, pode ser lojas de roupa, alojamentos... Restaurantes, cafés... Negócios locais, coisas assim, cafés, restaurantes, ginásios, hotéis. Convém ter alguém lá dentro, mesmo que recorras à agência a fazer determinados serviços, tens de ter lá alguém dentro a partilhar o dia a dia. Né? Nós sabemos as histórias, por exemplo, que é das coisas que melhor podes trabalhar hoje em dia para ter notoriedade. Alguém que tem agência não te consegue estar a fazer histórias todos os dias. Nem uma história, quanto mais 10, 20, 30, 40, como devíamos estar a fazer. O que nós conseguimos fazer muitas vezes é republicar coisas que estão no feed, por exemplo. Exato, portanto, não é? Ou alguém te mencionou e tu repartilhas, mas estar a partilhar stories, que é super importante, estamos a fazer isso, não conseguimos fazer. Depois há outro que é a gestão de comunidades. Há muitas empresas que não fazem sentido estar a delegar isso. Marcas que tenham muitos pedidos, e-commerce, por exemplo, não faz sentido teres uma agência a dar a agência sozinha a dar a resposta a isso e não tens alguém de serviço de apoio ao cliente internamente, porque a agência nunca vai estar ali toda a hora a dar as respostas daquilo. Às vezes tens uma crítica ou tens alguém que quer comprar, que tu perdes ali uma venda porque passaram ali 1, 2, 3 horas e as pessoas não têm tempo, muitas vezes não vão esperar pela resposta para decidir se vão comprar ou não. E em marcas, especialmente marcas que mexam muito aqui na área de e-commerce, também nestas comunidades eu não recomendo sozinho. Pode dar aquelas mensagens de o que eu às vezes faço nós damos resposta a tudo o que
dúvidas do produto, recrutamento, portanto, aquelas mais generalistas. E que é estão nas facts, muitas vezes. Temos as facts, né? Portanto, aquelas assim mais gerais, mas o cliente dá mais daquelas de resposta imediata. E outro, que é a parte também às vezes de conteúdos. Há determinados tipos de conteúdos que a agência não consegue. Por exemplo, e olha, falando aqui no exemplo próximo, a campanha que a Maria está a fazer para a YT, que foi a Nova York e filmou aquilo tudo. Não faz sentido, está a ser uma agência, está a trabalhar que vai fazer aquilo, não é? Está a agência a enviar não sei quantas pessoas para Nova York. Ou faz, mas também depende daquilo que a empresa quer. Tem que ser uma dimensão de marca totalmente diferente, não é? Não é? Consiga. Tens uma equipa internamente, levas para Nova Iorque, para França, para onde for e fazes as sessões E todas. mesmo o que a Maria fez já não está ao alcance de trabalho. Sim, e eu já estou a dizer, tipo, ela não foi só fazer a photoshoot lá, ela está a fazer a contar todos os bastidores de toda, desde que chegaram à filmagem toda, portanto, é completamente diferente e só isso. Tu, enquanto agência, fazer essa quantidade de vídeos, essa quantidade de conteúdos, já é o valor que não ficaria para um cliente. Eu também estou muito alinhado com isso. Acho que o modelo híbrido é o que traz mais vantagens, não é? Porque a agência traz o know-how e a experiência de lidar com vários negócios e as boas práticas, e depois o negócio é que está todos os dias a viver o negócio, não é? As pessoas que estão lá adiante e podem trazer muito o conteúdo cru, não trabalhado, e o dia a dia, não é? E o responder, a gestão da comunidade, o que falavas. Acho que faz todo sentido. Olha, Helena, estamos a caminhar aqui para o final da live. Uma das coisas que eu gosto sempre de perguntar é o que. Eu acho que tu me fizeste uma pergunta parecida com esta, mas acho, já não me recordo. O que é que tu dirias à Helena de 18 anos? Eu tenho uma pergunta dessas, não sei se também se te fiz assim, mas o que é que eu acho que diria? sim. Sabes que a Helena, de 18 anos, decidiu ir fazer turismo porque não sabia o que queria fazer da vida, ou melhor. Ai, não falamos da parte do turismo, é verdade? Eu na altura, ou seja, eu sempre fui muito aquelas pessoas que não sabia, ou melhor, que não sabia o que não queria e não sabia bem o que queria. Eu já com 18 anos tinha ainda o bichinho. Eu tanto queria fazer gestão hoteleira no Estoril, acho que era Estoril, mas como entrei em turismo em Aveiro acabei por ficar. E eu ainda estive a ver marketing. Só que como era o primeiro ano do curso de marketing aqui em Aveiro, eu não quis confiar muito porque ser cobaia nessas coisas. Então fui para turismo. Porque eu já no nono fui para a economia porque não gostava nem de ciências nem de humanidades. No 12º ano fui para turismo porque não queria gestão nem economia. E terminei turismo, não, percebes? Portanto, ao longo do curso de turismo, trabalhei sempre no verão como recepcionista no Parque Campeão de Albufeira. Portanto, quando acabei o curso também sabia que não queria nada, nem de recepção, nem de restauração, portanto, até porque o curso de turismo aqui em Aveiro é muito na área de investigação, de planeamento urbano, portanto, eu tive cadeiras de contabilidade, cadeiras de comportamento do consumidor, de investigação, portanto, também não era isso que eu queria. Portanto, o que é que eu diria? Não sei dizer, lá está, não te consigo responder. O que é que eu diria? Ela, 18 anos. Experimenta, vai para a Inglaterra. Não, se calhar arrisco, eu diria para arriscar, se calhar ter ido mais para a área de marketing. Eu não me arrependo nada do que fiz, porque acho que tudo aquilo, cada passo que eu dei, mesmo que fosse ao lado daquilo que eu estou hoje, me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Porque o curso de turismo, por exemplo, dá imensas bases de investigação. E eu hoje sou tipo. A palavra obcecada, se calhar, é muito forte, mas eu sou obcecada por ver conhecimento, por estar sempre a aprender e implementar. Não sou só de absorver, mas estou a absorver e implementar, absorver e implementar. E o curso tem muito isso, porque eu tive que ir para a Praia da Barra fazer inquéritos no meio da rua, a Praia da Barra e da Costa Nova, para quem conhece, não tens lá moradores, praticamente, né? Durante o dia tens que fazer, tínhamos de estar a inventar, portanto. Andámos aqui a tentar desenrascar, portanto, vivi muito à base de desenrasca. Mas sempre fui muito de, por exemplo, não fui de Erasmus porque não queria ir sozinha, não fui para marketing porque não queria ser a primeira cobaia, portanto, eu tenho sempre tive ali, se calhar, um bocadinho medo de arriscar, portanto, diria arrisca e vai sem medo. Siga, vai sem medo. Olha, a última pergunta que eu costumo fazer aqui também é que hábito, ou livro, ou filme é que queres partilhar e que pode causar impacto aqui nas pessoas que nos estão a ver? Olha, livro.
Eu vou dizer se calhar foi dos livros que eu menos gostei de ler, porque é super difícil de ler, mas foi dos livros se calhar que me fez aqui, até vou dizer dois. E vou fugir aqui um bocadinho a estes técnicos, foi dois que eu li este ano. Um é o Inteligência Emocional, que é super técnico, Do, sei o que eu Gol, vou dizer, não é? do E é um Goleman, não é? passo, mas foi um dos livros que me custou mais a ler, mas quando eu cheguei ao final de ler, me voltou a trazer a paixão de ler. E a Loja Mágica, que também li, Recebi a semana passada esse. né? Ainda não Esse, comecei a ler, mas já o tenho para ler. Não é esse toda a gente. eu recomendo imenso, porque dá para todas as áreas, portanto, mesmo aqui fora de marketing, seja o que for, é um livro mesmo sobre a história de um neurocirurgião. E o livro é mesmo daqueles, e para quem for mais emocional, daqueles de deitar ali a lágrima no canto do olho. E faz-nos pensar muito, sabes? Muito a forma como nós somos, a forma como que nós fazemos no nosso dia a dia, que às vezes nos esquecemos de outras pessoas ou de outras coisas. E está ali a ter às vezes assim um rumo e ao menos lembraste. Quando parece que estás a fugir do teu caminho, lembraste daquela história. Olha, eu vou pegar nessas tuas duas sugestões e vou também sugerir, porque tem sido um hábito em todas as lives do Agência ao Vivo, todas as pessoas, a pergunta é sempre a mesma, mas todas as pessoas recomendam sempre um livro. Por isso está aqui subentendido um hábito de que falámos dele também durante a live, que é o hábito de ler e de estudar. Eu diria que é, e eu só comecei a ler muito tarde, portanto, acho que faz sentido quem nos está a ver, se não leem, leiam, nem que seja uma ou duas páginas por dia, começar com um pequeno, porque é de facto esse conhecimento que adquirimos é um investimento tão pequeno para um conhecimento tão grande. Não sei se E tu. sabes que para mim nem é só o conhecimento, é a elasticidade do cérebro, porque te ajuda, porque não é só o estás a ler e estás a ganhar aquele conhecimento, é a forma como te faz o cérebro As conexões. né? As conexões que tu fazes, o vocabulário que tu adquires, o know-how que tu adquires para ter outras conversas, portanto, não só aqui o aprender, mas para outras conversas. E olha, outro livro que eu até já agora vou recomendar aqui mais na área, que é um dos livros que eu mais gosto desta área, que é o Everybody Writes, da Anne Handley, que foi relançado este ano. Ela fazia 10 anos de livro e ela está a lançar agora. E eu gosto muito desse livro porque é o que ela diz. Basta tu teres uma rede social que tu já és escritor. Todos os marketeers são escritores, toda a gente que escreve, seja um post numa rede social, é escritor e é que dá imensas bases por causa disso. E é super E simples, há, é fácil de ler. e há muitos marketeers a escrever muito mal. Mas isso agora dava outra live. Sim, mas sabes que e não é aqui o falar mal. E por isso é que eu estava a falar há pouco mesmo da questão do não é só se especializar, tu tens que ter um conhecimento também, de certa forma, generalista em várias áreas. Porque eu já apanhei pessoas a criticarem uns por falarem. Eu tinha, quando eu trabalhei numa das agências, antes, nós tínhamos um case study de um cliente no site em que falávamos que tínhamos melhorado o posicionamento de marca. Okay? Era uma marca que tinha ido à falência com imensos problemas e nós trabalhámos toda a reestruturação, rebranding, posicionamento de marca. E houve um dito guru dos SEOs que criticou porque nós não trabalhávamos, porque a marca nem sequer estava nos primeiros topos da Google, nas pesquisas. Eu, tipo, mas nem sequer ninguém falou da SEO porque aquela empresa nem sequer fazia SEO, percebes? E são calinadas que às vezes damos que são. Temos que ter cuidado. Temos que Não ter é? cuidado. Olha, Helena, espetacular. Já passamos aqui um bocadinho do nosso tempo e obrigado por me dedicares aqui estes quase 50 minutos. Obrigada, eu. Sendo mãe de uma bebé é Ela já mais está a dormir, desafiante ainda, ela está a dormir tipo desde as 8 da mas noite, portanto. tens que descansar. Obrigado. E vamos encontrando por aí no digital e fora do digital. Estejam atentos, não se esqueçam de inscrever no desafio da Helena, começou hoje, que está em desafio.communitymanager.pt. Sim. A Helena vai enviar durante 14 dias dicas sobre social media, por isso inscrevam-se, vão lá e aproveitem, porque é, alguém com tantos anos de social media só pode trazer coisas de valor, de certeza.
Helena, muito obrigado Obrigada, e eu. uma boa semana para ti. Obrigada, um beijinho. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau.